Galera, vamos lá. Empate justo, né? Sejamos francos aqui, pelo menos na minha opinião, e enfim. Primeiro tempo de domínio e um certo controle do Galo, do minuto 1 ao minuto 25, Galo dominante, dos 25 aos 36, 35, Bahia retomou aí o equilíbrio do jogo, dos 36 em diante, o Galo retomou novamente o equilíbrio, ou seja, no primeiro tempo o Galo foi melhor, mereceu vencer de 1-0, gostei bastante das movimentações, o Edio e Lodge abrindo demais a defesa do Bahia, ajudando o Galo conseguir ali entrar na defesa do Bahia ali por dentro, entendeu? Jogadas ensaiadas, escanteio, Galo batendo escanteio, jogada ensaiada, aí que você vê a importância de fato, né, dessa parada onde o técnico tem, né, a possibilidade de poder fazer aí jogadas ensaiadas, triangulações, Natanael, elemento surpresa o tempo inteiro no ataque, lembrando que Natanael tá jogando zagueiro pela direita, Natanael o tempo inteiro dobrando com o Coelho e o Barba, gente, ele é esperto, o Bahia tava com o terceiro lateral esquerdo, o Barba forçou o jogo demais no Coelho para cima desse terceiro lateral esquerdo, tá? Aconteceu o que nós falamos, o Henry, não sei se você percebeu, Maicon e Tomás Pérez fazendo a cobertura dos dois pontas nossos. Então o Ademir e o Eric Pulga não tinha superioridade, sempre tinha um volante fazendo a cobertura, a gente dificilmente via um zagueiro do Galo mano a mano com os pontinhos do Bahia, né? Beleza, primeiro tempo, enfim, Galo melhor, mereceu vencer e tal. Segundo tempo, o time começa desligado, é algo que acontece direto. Meio que senta no placar, Bahia vem com tudo. Bahia começa melhor, começa ligado. 2 minutos do segundo tempo, o Everson já começa a trabalhar. Eu já até comentei com minha esposa, eu falei, começou o show do Everson. Pode preparar que vai ser daí pra frente agora. E foi isso mesmo, gente. Então, assim, Bahia melhor no segundo tempo. Bahia veio pra virada. Everton Ribeiro aos 27 do segundo tempo entrando no jogo, Rogério Ceni botando o time para cima, veio para virada, o jogo ficou franco. Aí, gente, sai um pouquinho da questão de análise tática aqui, tá? O jogo vira meio que uma pelada, fica lá e cá as defesas, né? Leão que se partindo para ataque, deixando espaço, enfim. Então, o empate justo, tá, gente? Infelizmente, o empate justo. Tem muito que reclamar, não, analisando o desempenho. Fico triste pelo empate, mas o desempenho. Empate justíssimo. Bahia tá no seu direito de levar um ponto. E quiçá o Bahia não leva 3, tá? Eu vi gol, não sei vocês, mas eu vi aquela bola no finalzinho entrar. Aquilo ali foi uma loucura, né? Mas enfim. E, pra mim, a melhor parte do jogo, vocês vão me desculpar. A melhor parte do jogo foi quando acaba o jogo e a torcida canta Ei Menin VTNC. Pra mim, é a melhor parte do jogo. O recado é esse mesmo, tá? Quem tem que ser cobrado é os donos, tá? O Barba, gente, 10 jogadores no banco, ele podia levar 12, ele levou 10. Eu e o Henry falamos muito disso aqui no pré-jogo. E no meio do jogo, o que ele faz? 3 substituições. Tá certíssimo. Ele vai colocar quem? Quem que vocês queriam que o Barba colocasse hoje para decidir o jogo, definir o jogo? Bahia tinha o Everton Ribeiro no banco lá. Nós tínhamos quem, gente? Então, assim, mais do mesmo, tá? Novidade zero. Começa como termina e o recado tá dado. 10 jogadores no banco de reserva e 3 substituições num jogo empatando em casa. O recado tá dado. Os culpados, os principais culpados, né? O alvo, a mira tem que ser apontada para eles aí. A torcida, ó, muito bem, tá? Muito bem. Tem que cobrar esses caras mesmo, já passou da hora. Gente, vamos lá. Você tem aí um Cassierra, infelizmente, uma noite ruim do Cassierra, participativo, tem posicionamento, aparece pro jogo, mas na hora, o 9 é o cara que tem que finalizar a jogada, o acabamento final da jogada, é o cara que decide ali no terço final, ele tem que ter uma oportunidade, e faz, 2, faz uma, 3, no mínimo faz uma. Infelizmente o Cassierra hoje é uma noite péssima, o Cassierra, não acho o Cassierra ruim, no nível que muita gente tá colocando hoje aí, Bagre, isso, aquilo, ele é bom jogador. Não, eu não acho o Cassierra um jogador ruim para ter no elenco, não, muito pelo contrário. Mas aí vamos lá, uma noite que você tem o Cassierra abaixo, você tem o Vitor Hugo, meio campista abaixo, temos que falar isso aqui, Vitor Hugo tem caído com Barba, o Vitor Hugo Sampaoli muito bem, hoje não gostei nada do Vitor Hugo, Bernard sozinho na armação, Bernard sozinho na criação das jogadas, os dois alas, Coelho, Lodge e Bernard, o Vitor Hugo não vi pegar na bola hoje praticamente, totalmente ali ofuscado, e aí você tem que ver o Natanael subindo o tempo inteiro. E aí você olha para o banco, é o que eu venho falando. Cadê o reserva para camisa 9? 2021 nós tínhamos Hulk,
tínhamos Diego Costa, tínhamos até o Vargas, quando entrava ali, metia gol também, final da Copa do Brasil, quem não lembra. Esse ano é o Cassierra e só. Gente, isso aqui é informação. Cauã Soares, muita gente que tem esperança, Cauã Soares, tá tudo bem. O que chega para mim de informação é que no treinamento ele não mostra nada. Não é jogador hoje para ser jogador de Clube Atlético Mineiro. É rodar, vai rodar a Série B, vai rodar Portugal. Não tem nível técnico para ser titular ou brigar por posição no Clube Atlético Mineiro. Não tem esse nível. Por isso que o Barba não coloca. Olha a noite que o Cassierra teve hoje e o Barba não colocou o Cauã Soares. Obviamente. Então, assim, ele tá lá no dia a dia, né? A gente busca informação, mas o Barba tá lá no dia a dia. Ele sabe melhor do que qualquer um aqui, gente. Então, assim, você tem o Cassierra mal, você não tem quem colocar. Você tem um Vitor Hugo mal, você olha pro banco, seus meio-campistas, Reinier e Igor Gomes. Dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar quando você olha pro banco e vê Reinier e Igor Gomes. Entendeu? Aí você olha o seu zagueiro pela direita ter que subir o tempo inteiro porque o ataque não estava dando conta. Cria, mas não faz o gol de jeito nenhum. Um caminhão de gol perdido ali em vários momentos do jogo. Então, assim, Eduardo, para mim, foi perfeito na análise dele. Tô só complementando. Você não tem peças no banco para suprir em alguma situação em que algum titular ou alguns titulares estão em noites ruins. Isso faz parte. Não existe um jogador que vai jogar todos os jogos bem. Vai ter noites, vai ter dias que o jogador vai estar em noite ruim. O Cassierra não é esse cara que jogou hoje aí não, gente. Não é. Não é esse bagre de hoje aí não. Mas hoje foi um bagre danado. Mas aí você olha pro banco, cadê? Não tem. Não tem o 9. Não tem um pontinho no segundo tempo para rabiscar, para ir para cima, para pegar a defesa cansada, para furar bloqueio, furar a linha. Não tem aquele ponto aqui no Galo. Entendeu? Então, assim, o banco complica. E um pouquinho de organização no início do jogo ali, onde os jogadores estavam descansados, onde esquema tático você via, né? Campeonato Brasileiro é isso aí, gente. Primeiro tempo você vê esquema tático, você vê padrão de jogo. Segundo tempo, 30 minutos, Deus acuda, é coração, vira pelado. O futebol vira pelado, não tem muito padrão tático, não. Então, no momento que o time teve coração, teve fôlego, teve força, eu vi uma padronização, um time bem treinado, um time organizado, subia, recompunha, os volantes recompunha os dois alas, abertura nas costas. Aí chega o momento que você precisa usar o banco, os jogadores cansam, você precisa usar o banco e você não tem o banco para ser utilizado. E esse problema a gente está careca de falar aqui. É todo pós-jogo, desde o início do ano a gente está falando isso aqui. E estamos aí, voltando para a temporada, um reforço anunciado, machucado, numa posição que nós temos vários zagueiros pela direita. Depois a gente pode entrar aqui. Eu não gostei do posicionamento do Lianco no gol. Juan Tressou de falha. Não gostei do posicionamento do Lianco. Para mim, o Lianco centralizou demais. Ele achou que estava de zagueiro pela direita. Ele deixou o Ademir completamente sozinho. Entendeu? Depois a gente pode entrar nisso aqui também, mas é isso, tá, gente? Falta banco, falta peça. O Barba sozinho não vai dar conta. Remo vem aqui e empata conosco. Botafogo vem aqui e empata conosco. Bahia vem aqui e empata conosco. E fora de casa a gente já sabe como é que é, né? O sofrimento que é. Mas é isso aí. Palmeiras, hein? Domingo, né? Se eu não me engano, acho que é domingo. Cuidado, hein, gente? Nossa. Domingo 7h30. Ai, Jesus. O Atlético não fez nenhuma questão de esconder que precisava aliviar a folha salarial para trazer os jogadores que o Barba queria. Mas aí esse plano não tá dando certo, né? Porque os caras que o Atlético gostaria de negociar, né, de abrir mão, que são os caras que teoricamente o Barba Domingues não gosta do estilo do jogo, né? Não casa com o que ele pensa, são caras que ganham um salário muito alto pro momento de carreira que eles estão vivendo. Né? Então você pega aí o Gustavo Scarpa, que daqui a pouco está à disposição. Estou muito curioso para saber qual vai ser o aproveitamento dele. O Scarpa ganha mais de uma picanha por mês. Quem vai pagar mais de uma picanha por mês pro Gustavo Scarpa nesse momento? Ninguém. E o Atlético ainda sonhou com a possibilidade de alguém dar um dinheiro para tirar o Scarpa do Atlético. Que não vai acontecer nunca, pode esquecer. O Dudu ganha quase isso, né? E o Dudu pouco foi aproveitado. Eu acho até bem discutível esses minutos aí que o Dudu tem tido, poucos minutos, com a camisa do Galo. Mas também ninguém vai pagar
uma picanha pelo Dudu. Ninguém vai pagar meia picanha, acho que nem meia alcatra, pelo Igor Gomes. Não vai. E aí, com esse dinheiro que o Atlético estava pensando em contratações. Mas, pelo jeito, pelo mercado, pelo movimento, não vai acontecer. E aí? Será que esses jogadores vão seduzir o Barba para ganhar mais minutos, para ter mais relevância no elenco? Será que o Barba consegue seduzir esses caras? E aí eu sei que o torcedor fica bravo quando a gente traz um espelho na frente, né? A vida como ela é, a realidade. Porque o Dudu já foi melhor jogador de Campeonato Brasileiro, o Scarpa já foi melhor jogador do Campeonato Brasileiro, e esses caras não estão acostumados a ficar lá na casinha o tempo todo sem jogar. Pode ter certeza que é um incômodo para eles. Não é assim, não. Quando tiver oportunidade, você tem que estar preparado. É assim que deveria ser. É assim que é, por exemplo, com o Cissé, que tem 18 anos. Mas com o cara que tem uma carreira consagrada, ele não pensa assim. Ele não pensa assim. Eu tô falando a verdade, não tô concordando. Mas é o que acontece. Então, será que vai ter ali uma união em prol do Atlético para que as coisas aconteçam? A minha impressão aqui do estádio vai muito com o que vocês falaram aí. Eu acho que o Atlético fez um belo primeiro tempo, belíssimo primeiro tempo. Eu vi muito do treinador ali, muito do treinador, de treinamento, vi muito de treinamento ali. O time jogou bem, correu, marcou. Pô, primeiro tempo muito bom, gostei muito do que vi. Aí, cara, a gente aqui tem cada um tem a liberdade para falar o que pensa e criticar quem critica. A gente nunca tem pauta, a gente nunca fala nada. E assim, quando o Barba necessitou ser criticado, eu mesmo critiquei muito ele. Muito. Mas hoje, eu não tenho coragem de criticar ele em nada. Sabe por quê? O time me mostrou um primeiro tempo muito bem treinado, depois voltou para o segundo tempo assustado, igual o Tanar. Ficou 2 minutos, o Everson já começou a fazer defesa, e quando 10 ou 11 disso aí, tomou o gol. Foi o susto que o time tomou, que vinha tomando. E aí ele faz substituições. Cara, nada contra o Dudu, que hoje eu até falei no meu programa que o Dudu é um bom jogador e tomei porrada até. O Dudu entrou e não fez uma jogada, com todo respeito ao jogador, mas é o que aconteceu, a gente tem que falar. O Dudu não fez uma jogada. Depois que o Dudu entrou, quem começou a voar mais do que estava jogando bem foi o Coelho e o Natanael na dobradinha ali. O Coelho começou a ter que jogar por 2, porque o lado de lá, a esquerda, não estava rendendo nada. O Coelho começou a desdobrar, se virar, correr igual um maluco até os 95 do segundo tempo e começou a destacar. O Dudu não fez nada, o Renier também entrou e não somou nada. O Cissé deu uma assistência maravilhosa para o Natanael, que chutou para cima. O Cissé pelo menos fez o que era esperado. Se ele der uma assistência e o cara fizer o gol, já valeu tudo que ele fez de entrar no jogo. O Cissé deixou o companheiro na cara do gol e ele errou, paciência. Então, o Barba, quando ele mexe, o banco não ajuda ele. O elenco é curto, é cobertor curto. Você está com frio, você puxa para cima, o pé esfria. Você joga para baixo, o ombro esfria, o peito esfria. Aí você não consegue. Então, quer dizer, hoje ficou claro que o cara treinou o time bem pra caramba, o time estava bem treinado, e quando ele precisou do banco, o banco não correspondeu. Todas as linhas que ele pediu reforço, não chegou nenhuma. Porque o Léo Duarte, com todo respeito, isso não tem nada a ver sobre Léo Duarte. O Léo Duarte chegou numa posição que tem 3 zagueiros. Ele é mais um. Ele pode ser o melhor, não interessa. Você já tem jogador zagueiro pelo lado direito. Nada contra ele, que a gente nem viu ele jogando. Só que na posição que o Atlético contratou, tem 3 na fila. Agora, graças a Deus, hoje o Lianco mostrou que tem condições de jogar pela esquerda. Falhou aqui, falhou. Cara, isso é normal, isso vai acontecer, isso é do futebol. A gente pode falar, pontuar aqui depois com mais calma, mas para mim jogou bem. Agora, o Barba está vendido quando precisa de reforço. Ele não tem o que fazer, ele não pode entrar em campo. Você vê que o time estava bem treinado, triangulando, fazendo jogada até no final, mesmo desconectado em um certo momento no segundo tempo. O time ainda tinha uma saída de bola, conseguia fazer jogadas de ataque, como o Henry falou, criou até jogadas mais importantes do que o do Bahia no segundo tempo. Mas o banco realmente atrapalha e muito o trabalho do Barba. Então hoje, na minha boca, ninguém vai escutar nenhuma crítica a ele, porque ele fez o que podia e o que não podia. Infelizmente,
o banco podia pouco. Perfeito. Ô, Edu, eu não tiro uma vírgula.